Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver juntos uma questão de cinemática do Enem. Eu espero que vocês gostem. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. E ele quer o gráfico da velocidade em função da distância. Vamos aqui. Eu tenho esses veículos trafegando com velocidade constante. Qual tipo de movimento em que eu tenho a velocidade constante? Percebam, se a velocidade é constante e a aceleração é uma grandeza física que está relacionada à variação, à mudança na velocidade, então eu tenho que, nesse caso, a aceleração é nula. E se a aceleração é nula, eu tenho o caso de um movimento uniforme. Já no segundo caso, como eu tenho um acionamento do freio e tenho uma desaceleração constante, se eu estou falando de uma desaceleração constante, ou seja, a velocidade varia com uma certa regularidade, eu já estou falando de um movimento uniformemente variado. Vamos aqui. Essa questão antes, por exemplo, você está dirigindo numa estrada com velocidade constante, digamos que você esteja a 100 km por hora. E do nada aparece, por exemplo, um jumento na estrada. Você vai ter que parar. Mas você não vai parar como num passe de mágica. Você vai parando aos poucos. Então, você estava com velocidade constante. Percebeu o problema. O seu cérebro ele vai levar um tempinho para perceber aquilo e para reagir. Quando você começa a reagir, começa a pisar no pedal do freio e o seu carro começa a desacelerar no move. A partir daí, você vai desacelerando até conseguir frear definitivamente. Isso é importante. Não dá para ir de 100 a 0 assim, instantaneamente. Por isso que a questão está falando que tem esse tempo de reação, né? Que a partir do momento em que ele detecta um problema e efetivamente para. Então vamos aqui. A primeira etapa é justamente a distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo que ele detecta e o acionamento dos freios. Só que a distância, perceba, ele estava com velocidade constante. Então, ele vai andar ainda com a velocidade constante um certo tempo. E o gráfico que ele quer é justamente de velocidade em função da distância. A distância ela vai aumentar um pouquinho, que eu acabei de perceber. Eu não vou instantaneamente reagir àquilo. Então, no começo, se a velocidade é constante, ela é uma reta constante. Aqui, a velocidade simplesmente diminui em função do aumento da distância. Não pode ser. Aqui eu aumento a distância e velocidade constante. Isso condiz justamente com a primeira etapa. Primeira fase, né? Aqui eu tenho um arco de parábola, que não pode ser, porque eu estou tratando de um mu. Não tem como o movimento ser uniforme, eu estou falando desse arco de parábola. A velocidade ela vai começar constante. Aqui a velocidade começa constante. E aqui simplesmente a velocidade aumenta, depois diminui, então tá fora. Vamos aqui. A segunda etapa se relaciona com a distância que ele percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante.
Vamos fazer aqui uma revisãozinha das equações do movimento uniformemente variado. No caso, o movimento uniformemente variado, aceleração ou desaceleração, é constante. Primeiro, tem a equação do Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tem a função horária da posição, que é S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E tem a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Percebam, a questão ela trabalha com um gráfico de velocidade em função da distância. É interessante eu trabalhar com a da posição, que trabalha com a posição, no caso a distância, em função do tempo. Não, não é interessante. Então, não é essa daqui que eu vou trabalhar. É interessante eu trabalhar com a função horária da velocidade, que novamente, relacionar a velocidade com o tempo? Não, não é interessante. Agora, o Torricelli seria interessante que eu trabalhasse com ele. Por quê? Porque relaciona a velocidade com a distância. E o meu gráfico é de quê? Velocidade em função da distância. Então, vamos lá. Percebam que é uma função do segundo grau. O termo aqui está elevado ao quadrado. Então, se é uma função do segundo grau, o gráfico ele não vai ser uma reta. A função do segundo grau, o gráfico ele é uma parábola. Então, bem aqui, ó, na letra D, a gente já tem uma parábola. E à medida que a distância aumenta, como eu estou desacelerando, eu estou com uma desaceleração constante, a velocidade ela vai, ó, diminuindo. Até eu conseguir parar. Lembrando que no caso do jumento na estrada, eu vou ter um tempo em mu, depois eu efetivamente consigo parar, mas não vai ser algo instantâneo, vai ser aos poucos. Eu vou aproveitar e vou fazer logo uma revisão também de movimento uniforme, né? Movimento uniforme é aquele em que a aceleração é igual a zero. Por quê? Porque a velocidade ela é constante durante todo o movimento. No caso do movimento uniforme, a equação dele é derivada da equação da velocidade. Por quê? Vocês estudaram que a velocidade é igual à razão entre a distância e o tempo. Então, o que é que acontece? Esse ΔS é espaço final menos o espaço inicial. E aqui o tempo. Passo esse tempo multiplicando, eu vou ter que S, eu vou chamar o espaço final só de S. S menos S0 é igual a VT. Então, S é igual a S0 mais VT. Pronto. Vocês acabaram de deduzir a equação aqui do mu. S é igual a S0 mais VT. Por exemplo, se eu tivesse uma questão que trabalhasse com o gráfico, sem ser esse da questão, a gente já resolveu a questão, mas vamos aproveitar que estamos resolvendo e vamos estudar um pouco, né? Ó, se fosse um gráfico, por exemplo, de posição em função do tempo. No caso de um gráfico de velocidade em função do tempo, como a velocidade é constante, vai ser daquele jeito que a gente já viu, ó, uma reta constante. Mas no caso de um gráfico de posição em função do tempo, observem que isso aqui é uma função de segundo grau. Não, perdão, uma função do primeiro grau. Por quê? Y é igual a AX mais B. O coeficiente está elevado a 1. Então, digamos que à medida que eu aumento o tempo, eu vou, por exemplo, aumento o tempo e vou percorrendo uma distância maior, vou avançando. Então, o gráfico ele vai ser uma reta. Ao contrário dos gráficos do Move, que
da posição, por exemplo, que é uma função de segundo grau também. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu peço, por favor, que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E muito obrigada por terem assistido até aqui.